Olá, pessoal! Na aula de hoje eu quero fazer algumas observações rapidinho sobre três conteúdos que vocês já viram. Esse conteúdo aqui é do 6º ano, tá? Do ensino fundamental. E a gente vai relembrar algumas coisas. Esse conteúdo vocês já devem ter visto lá no 5º ano, mas eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre equivalência, aumentos de quantidade e fração mista, tá bom? Então, vamos para a aula. Bom, pessoal, para que vocês entendam o que é equivalência, só para a gente relembrar, a equivalência, ela vai fazer com que um inteiro, esse inteiro, ele seja subdividido em várias partes, sem modificar o seu tamanho. Então, olha lá, eu tenho um inteiro, eu quero dividir esse inteiro em 4 partes. Então, eu vou dividir em 4 partes. 1, 2, 3, 4 partes. E agora? Agora eu quero fazer, aqui ó, eu vou pintar uma parte. Então, eu tenho 1/4, certo? E eu quero fazer, então, uma fração equivalente a ela. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha fração, que eu estou fazendo só a representação com desenho. Depois a gente vai fazer a numeração, a parte algébrica. Olha lá. O que eu vou fazer? Eu vou dividir a minha fração em 4 de novo. Em 4. Só que a equivalência, ela subdivide. Então, eu vou dividir aqui, ó, no meio. Olha lá o que ela faz. Eu pintei 1/4. Qual é a fração que representa 1/4 aqui embaixo? Eu vou pintar aqui para vocês. 2 partes do quê? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 partes de 8. Muito bem. Qual é a forma algébrica de chegar nessa resposta aqui? Então, eu vou fazer vezes 2, vezes 2. Essa é a forma algébrica. E essa é a forma com representação com desenho. Eu já tinha falado isso em vídeos anteriores. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 4, 8. Que é exatamente a fração que eu tenho aqui embaixo. Ok? Ficou claro? Então, quer dizer que equivalência, eu não modifico o tamanho dela aqui. Eu modifico quantidades de divisões. Tá bom? Você entendeu isso? Agora vamos para aumento de quantidade. O que é aumentar uma quantidade? A soma de frações de mesmo denominador. Então, você tem aqui o numerador e o denominador. 1/5 mais 1/5. Então, o que significa aumentar a quantidade? Significa eu pegar um inteiro e aumentar aquele inteiro. Então, olha lá. Se eu tenho 1/5 aqui, eu tenho 1/4. Né? Eu quero aumentar, eu vou ficar com mais uma fração igual, pintando 1/4. Então, eu vou representar isso aqui com desenho para vocês. Vou fazer aqui. Aqui eu fiquei. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, essa representa a minha primeira aqui. Agora, eu vou fazer a minha segunda. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, olha lá. A minha primeira fração aqui.
representa o quê? 1/5. Então, eu vou pintar uma parte de 5. Mais 1/5. Então, eu vou pintar mais uma parte de outra fração de 1/5. Então, com quantos 1/5 eu fiquei? Você vai observar que nós ficamos com 2/5. Ou seja, aumento de quantidade, eu não vou dividir aqui subdividir a minha fração. Eu vou aumentar as frações. Por isso que fala aumento de quantidade. Então, você tem 1/5 mais 1/5, que são 2/5. Olha lá. Somei numerador, 2. Conservei denominador, 5. 2/5. Então, isso aqui soma de frações com denominadores iguais. Entenderam? Vamos ver rapidinho, então, fração mista. A fração mista nada mais é que termos quantidades maiores que inteiros. Então, eu expliquei em vídeos anteriores sobre equivalência, eu expliquei sobre simplificar frações, e a fração mista, ela é considerada aquelas frações grandes, que são maiores que o inteiro dela. O que é isso que você está falando, professor? Olha lá. Quando temos mais de um inteiro, então veja, 3/2. Quantas partes usadas indica a divisão do inteiro? Então veja lá. 3 são as partes usadas. Então eu vou pegar um inteiro aqui e eu vou dividir em duas partes. 1, 2. Só que eu não pintei 3, eu não quero que pinte 3. Aqui eu só tenho 2. Então, eu vou ter que desenhar mais um inteiro. Mais um inteiro eu desenhei aqui. E aí? Fiquei com uma parte, duas partes, 3 partes pintadas. De 2 em 2, que é o que indica a minha fração. Então, quantos inteiros eu tenho? Olha lá, o inteiro é 2 de 2. 2 partes pintadas de 2 divisões. Tá aqui. E aqui? Representa uma parte pintada de 2 divisões. Ou seja, eu tenho um inteiro, e eu tenho mais um meio, ou 3, 1, 2, 3 meios de 2. Vamos fazer um outro exemplo? Vou fazer aqui um exemplo para vocês. 4 meios. Como será que fica 4 meios? As minhas frações têm que ser divididas sempre de 2 em 2. Então, eu vou dividir aqui. Vamos lá. Tem que dividir de 2 em 2. Eu vou pintar duas partes. Pintei uma. Pintei duas partes. Aí, você tem quantas que eu quero? Eu quero 4, não quero? Aqui eu só tenho 2, então eu vou fazer mais um inteiro. Mais um inteiro. E vou pintar duas partes, que é o que indica a minha fração. Pintei. E aí, será que deu certo? Era 4 meios. 1, 2, 3, 4. Legal! Então, quer dizer que eu pintei 4 partes de frações divididas de 2 em 2. E quantos inteiros que eu consegui aqui pintar? Eu pintei um inteiro, 2 inteiros. Dois inteiros. Muito bem.
Vamos fazer mais um exemplo? Que fração mista é algo que gera muita dúvida. Então, eu quero fazer com vocês agora, eu vou fazer 5 terços. Em quantas partes eu vou dividir agora a minha fração? Vou dividir em 3. Então, eu vou pegar uma fração. E vou dividir em 3. Uma fração dividida em 3. E vou pintar quantas partes? Vou pintar 3, é o que indica a minha fração. Pintei 1, 2, 3. Legal. E agora? O que é que vou fazer, professor? Terminou? Não. Eu indico 5, não é que eu quero? Aqui eu só tenho 3, então eu vou desenhar de novo. Mais uma fração. Desenhei mais uma fração. E agora, eu vou pintar quantas partes? Vou pintar 3. Mas será que eu vou pintar as 3? Aqui eu tenho 1, 2, 3. Quanto falta para 5? 4, 5. Faltam só 2. Quantos inteiros eu tenho aqui na minha fração, então? Quantos tabletes eu pintei inteiro? Não foi 1? Pintei um tablete inteiro. E a outra fração, o que me sobrou? 1, 2. 2 terços de 3. Então, essa é a representação mista da minha fração 5 terços, tá? Essa é a forma mista, ok? Entenderam? Pausa o vídeo, copia tudinho aí para vocês. Se você entendeu, se você gostou da minha explicação nessa aula, você então deixa o seu like. Não vai esquecer, hein? Se inscreve no canal para receber as notificações dos novos vídeos que eu vou postando. E fica com Deus, um grande abraço e até a próxima aula.